Olá, irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Vamos meditar hoje sobre a lei de Deus, irmãos. Faz muito bem pra gente meditar sobre a lei de Deus, quanto mais praticar ela. Eu separei uns textos da palavra de Deus, desde Êxodo até chegar em Apocalipse, e eu quero ler ele para vocês. Eu vou estar passando algumas imagens enquanto eu leio o texto. Acho que vai ficar melhor. E aí vocês podem ouvir e meditar nisso. Se vocês puderem assistir o vídeo, ficaria melhor para meditação. Mas caso não dê para assistir, esse vídeo também pode ser ouvido. Você pode ir fazendo suas coisas e ouvindo o vídeo. Quando você tiver tempo, você assiste ele. Esse vídeo vai te iluminar muito, irmãos. Certeza. A lei de Deus é maravilhosa, irmãos. E nós precisamos nos esforçar para entender, para meditar nela, e para guardar os mandamentos do Senhor, porque nesse tempo, nessa geração que a gente vive, ela vai fazer toda a diferença da nossa vida. Então, irmãos, pensa comigo o seguinte. Vocês já pararam para pensar se o mundo decidisse guardar apenas um mandamento de Deus? É apenas uma meditação, apenas um exemplo, para vocês entenderem a perfeição da lei de Deus. Suponhamos que o mundo, entre os homens, entre as nações, eles decidissem apenas guardar um mandamento. Eles transgredissem todos os outros, mas guardassem um. Você já parou para pensar como seria a Terra? Vamos pensar em um, depois a gente acrescenta um segundo e depois a gente acrescenta um terceiro. Eu sei que ninguém pode justificar os seus pecados da transgressão de um mandamento pelo cumprimento de outros. São os mandamentos do Senhor. Mas os mandamentos de Deus dentro da lei, a lei de Deus, ela é dinâmica. A lei de Deus tem que ser meditada. Todos os mandamentos estão dentro de um pacote, os 10, mas a diferença de transgressão, a diferença de castigo para cada transgressão, para cada pecado, a diferença de tempo de arrependimento. Uma pessoa que derrama o sangue de outra vai ter uma punição bem maior do que uma pessoa que apenas rouba. Os dois são transgressão, mas as punições são diferentes. Isso talvez você já deveria entender. Se eu transgrido o mandamento que diz não roubarás, por exemplo, eu roubo. Vamos supor que eu sou cristão, mas a minha vida aperta e aí aparece uma oportunidade de eu fazer um desvio em alguma coisa, eu vou e acabo roubando. Eu tenho condições de me arrepender, eu tenho condições de restituir o que eu roubei, porque é isso que é o verdadeiro arrependimento no caso do roubo. E eu devo fazer isso para mostrar que é um verdadeiro arrependimento? E eu posso seguir o meu caminho? O roubo sendo pequeno ou o roubo sendo grande é pecado do mesmo jeito, mas o roubo sendo pequeno é um pecado menor. O roubo sendo grande é um pecado maior. E as consequências desse pecado é em proporção do que você roubou. Tudo é roubo, tudo é pecado, mas é diferente. Entende? Até para você restituir vai dar mais trabalho. Se você furta uma quantia menor, para você restituir é mais fácil. E na verdade a lei sugere que você restitua 4 vezes mais, ou 5 vezes mais. Se eu não me engano, 4 ou 5 vezes mais. Para ser justo. Mas se você restituir o que você roubou, já é um bom caminho. Agora, se você roubou muito, para você restituir tudo que você roubou vai dar muito trabalho. Agora, se eu roubei, restituí, me arrependi, confessei, restituí. Deus me perdoou. Vamos supor que daqui a 1 ano eu cometa o mesmo erro. O que eu devo fazer? Confessar, me arrepender, confessar, restituir. Vamos supor que daqui meio ano eu faça de novo. O caso está ficando mais grave. Mas o que eu faço? Confesso, restituo, isso é um arrependimento. Vamos supor que passe 3 anos sem roubar e depois de 3 anos eu furte novamente.
Deus vai me cobrar muito mais, a minha consciência vai ficar muito mais pesada, só que ainda eu posso me arrepender, restituir e continuar a minha vida. É um exemplo válido? É um exemplo válido. Muitas pessoas devem passar por isso que eu estou falando. Eu dei um exemplo de 4 ou 5 furtos, mais ou menos, uns 3 ou 4 furtos, em uma pessoa cristã, em um espaço de alguns anos. É um exemplo válido? Já ocorreu isso com algumas pessoas? Não que eu conheço, mas é um exemplo válido. Deve ter ocorrido isso com várias pessoas em várias gerações, de várias nações. Eu mesmo já roubei depois que eu era cristão. Já cometi furto. Coisa que para mim não é... O pecado, ele te seduz, ele te engana. Então tem coisas que para você parece não ser roubo, mas diante da lei de Deus é furto. Eu não cometi furtos, roubos grave, mas eu cometi pequenos. Então, eu dei um exemplo de 3 ou 4 furtos em uma vida cristã. Tem pessoas que cometeram roubos mais graves, conseguiram se arrepender. Se a pessoa não restituiu, isso não é um arrependimento verdadeiro, porque você tem que restituir. Agora, esse é o mandamento que diz não roubarás. Está nas mesmas tábuas da lei do mandamento que diz não matarás. O mandamento que diz não matarás poderia ser transgredido dessa mesma maneira? Eu me torno cristão, conheço a palavra de Deus, e aí eu vou e mato, derramo sangue de uma pessoa. Não tem como restituir a vida. Há perdão para quem derrama o sangue? Pode haver perdão, irmãos, tanto para um ímpio como para aquele que conhece a Deus e algo aconteceu que a pessoa teve que matar. Há arrependimento. Mas isso eu posso dizer, baseado em todo o contexto da palavra que eu conheço, que será válido uma só vez. Se daqui a 1 ano você voltar a matar, você não tem como confessar o pecado para Deus. E ainda que você consiga restituir algo, você matou. Aí passa 6 meses, você mata de novo. Aí você fica 3 anos sem matar e volta a matar. Esse exemplo que eu estou dando do mandamento não matarás jamais pode ser comparado com o mandamento que diz não roubarás. Eu estou comparando, mas eu estou comparando para dar o exemplo para vocês. Vocês entendem a diferença? O adultério seria a mesma coisa. A pessoa adulterar uma vez, há graves consequências no casamento. Para haver arrependimento, tem que confessar. Não tem como você adulterar, deixar isso em oculto, confessar para Deus e pedir perdão. Você já se manchou com outra carne. Você vai ter que confessar para a pessoa e as consequências são várias. Depende dela, se ela vai te perdoar, a consequência é uma. Se ela não te perdoar, as consequências são outras. Mas é um adultério, você destrói uma família. Tem que confessar, senão não há arrependimento. Tem como você, vamos supor, você adulterou, confessou, a pessoa, a esposa, ou sei lá, o marido te perdoou. Aí passa 1 ano, você adulterou de novo. Tem como isso acontecer? Aí passa 6 meses, você voltou a adulterar. Suponhamos que a pessoa tenha te perdoado 2 vezes, o que é muito difícil. Você adultera uma 3ª vez. Isso é improvável. Você entende a dinâmica dos mandamentos? Agora, você pode desonrar o pai e a mãe, várias vezes. Que o processo de arrependimento é mais rápido, eles certamente te perdoarão e você não estaria destruindo famílias. É claro que você não pode desonrar pai e mãe, mas suponhamos que você desonre o seu pai e sua mãe, por vários motivos. Há várias maneiras de você desonrar um pai e a mãe. Mas se acontecer 3, 4, 5 vezes, não é tão grave como o exemplo de matar, derramar sangue, ou o exemplo do adultério. Mas estão nas mesmas tábuas da lei. Estão entendendo a dinâmica da lei? Como tem que ser meditada? O mandamento que diz não cobiçarás. A cobiça acontece aqui. Você consegue transgredir esse mandamento sem que ninguém saiba, só você e Deus. Pode ser que seus olhos cobiçarem uma mulher
você estiver olhando, alguém te pegue no flagra, vai saber que você estava cobiçando. Pode ser que aconteça assim. Eu já vi muitos exemplos assim. Mas pode ser que você consiga disfarçar e ninguém saiba. E assim você vive. Você pode confessar somente para Deus, voltar a se arrepender e seguir o seu caminho. Eu acredito que esse mandamento é o que as pessoas mais transgridem. A cobiça, os cristãos. É claro que a cobiça, ela pode te levar à transgressão de outros mandamentos. Antes do adultério, você cobiçou. Antes de roubar, você cobiçou. Depende. Às vezes a pessoa roubou porque necessitava, não era necessariamente a cobiça, mas às vezes roubou porque cobiçou. Mas antes do adultério houve a cobiça. Vocês entendem? A dinâmica da lei de Deus? Agora vamos pensar no nosso mundo hoje. Suponhamos que os homens quisessem obedecer um mandamento. Um só. Não matarás. Vamos supor que os homens adorassem outros deuses. Agora, nesse mundo hoje, medita. Os homens ainda adoram outros deuses, fazem imagem de escultura, se prostram para elas, não guardam o sábado, desonram o pai e a mãe, adulteram, roubam, mas não matam. Imagine quantas milhares de vidas seriam restituídas só por esse mandamento. Os homens ainda morrem com algumas doenças, morrem com acidentes, mas não por assassinato. Pensa bem. Praticamente iria eliminar as guerras, porque nas guerras as pessoas matam. Matam porque cobiçam. Matam porque querem roubar. Matam porque querem ter poder. Mas suponhamos que houvesse uma lei universal em que não pudesse matar. Não teria guerra. Tira a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Tira todas as guerras. Os homens fariam outros tipos de guerra, mas não poderiam matar, assassinar. Já imaginou o mundo como seria? Suponhamos agora, vamos trocar o mandamento. Suponhamos que os homens matassem, sim, assassinassem, mas eles não roubassem. Eu sei que esse é um exemplo meio desequilibrado, mas suponhamos que os homens não roubassem. Você seria assassinado, mas nunca seria roubado. Você já imaginou como seriam os governos? Ainda haveria morte, ainda haveria pessoas que assassinam. Por exemplo, o estupro. Uma pessoa se ira contra a outra e mata a outra. Um assassinato. Mas ela não rouba. Você não seria morto porque alguém estaria querendo te roubar e você não deixasse isso acontecer. Decidisse não deixar isso acontecer, reagisse e a pessoa te matasse. Elimina esse exemplo. Você sairia na rua e não teria medo de ser roubado. Agora imagine isso no mundo inteiro. Já imaginou? Agora, para ficar mais coerente o exemplo, suponhamos que os homens decidissem guardar 2 mandamentos. Transgredissem todos os 8. Ainda adorariam outros deuses, ainda teria Alá, teria Alcorão, teria budismo, teria hinduísmo, teria todas essas pudriqueiras no mundo. O nome de Deus ainda continuaria sendo blasfemado e tudo mais. Mas houvesse uma lei universal que os homens decidissem guardar 2 mandamentos. Não matarás e não roubarás. Vamos pegar esses 2 mandamentos e aplicar no mundo agora. Imagina o mundo hoje. Você vai sair na rua sabendo que ninguém vai poder te matar. Sabendo que ninguém vai te roubar. Se ninguém rouba e ninguém mata, não tem guerras. Não tem governo corrupto. E se não tem governo corrupto, as pessoas
têm condições para terem os seus bens. As pessoas têm condições para terem as suas coisas. Não precisam roubar. E nem que se precisasse, não roubariam. Porque nesse exemplo seria uma lei universal entre os homens, que seria impossível, mas eles decidiriam guardar somente 2 mandamentos. Estariam adorando outros deuses. Estariam desonrando pai e mãe. Você sairia na rua, não seria roubado, não seria morto, mas a sua esposa poderia te trair. Você virou as costas, a sua esposa poderia pôr um homem dentro de casa. Ou seu marido. É triste o adultério. Mas esse adultério não geraria morte, mas geraria separação, tristeza para os filhos, tristeza para o casal. Mas você não seria morto e nem roubado. Muitas corrupções seriam eliminadas. E eu nem estou conseguindo pensar em todos os exemplos bons que o nosso mundo teria. Se os homens decidissem guardar apenas 2 mandamentos, 8 não estão guardando, não estariam guardando. Mas o mundo seria quase um paraíso. Agora vamos pôr mais um mandamento. Suponhamos que que os homens no mundo não matassem, não roubassem e não adulterassem. Você jamais iria ser pego de surpresa por um adultério. E você jamais iria adulterar. Por mais que a sua carne ardesse, que você fosse tentado, que a pessoa se insinuasse para você, que houvesse sites pornográficos, Instagram te instigasse, você não iria adulterar. Uma lei universal. Irmão, só 3 mandamentos. Os outros 7 estariam sendo transgredidos. Mas o mundo seria um semi-paraíso. Vocês estão vendo como a lei de Deus é maravilhosa, irmãos? Eu sei que foram apenas meros exemplos. Agora, no reino do nosso Senhor, todos os 10 mandamentos serão guardados. Vocês pararam para pensar? Que promessa é essa? Você já imaginou viver em uma terra onde os 10 mandamentos são cumpridos? Ainda que você não fosse fazer parte do reino de sacerdote, os que ressuscitam na primeira ressurreição e têm os corpos transformados, ainda que você fosse uma pessoa salva dentre as nações, você já imaginou como seria o mundo se os 10 mandamentos de Deus estivessem sendo obedecidos por todas as nações? E não é só isso que nós temos que meditar sobre as promessas de Deus. Os mandamentos de Deus são incríveis, irmãos. Por isso que Deus deu o mistério da fé. Por isso que nós ainda estamos na carne. E mesmo estando na carne, a Escritura diz, por exemplo, Paulo diz que mesmo nós estando na carne, nós não devemos andar como devedores para a carne. Ele fala isso em Romanos 8. Você está na carne, o pecado te rodeia, o pecado habita em você, mas não é para andar como se você devesse algo para a carne só porque você está na carne, só porque você habita na carne. Porque o Espírito de Deus está em você. Se você se inclinar para as coisas do Espírito, você rejeitará as coisas da carne. Mas se você se inclinar para as coisas da carne, você rejeitará as coisas do Espírito. Uma coisa pela outra. Não tem como fazer as duas. Então você tem que lutar contra a carne, por causa do Espírito que foi te enviado pela fé no Filho de Deus. E isso é o mistério da fé, porque Deus está contemplando isso, para que você possa ser digno do reino que há de vir. Porque Paulo diz, acho que ainda em Romanos 8, que as tribulações que nós sofremos não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. E as tribulações que nós sofremos, no contexto que ele fala, é apedrejamento por pregar a palavra de Deus, é ser considerado como lixo da sociedade, é passar fome, é passar nudez. Paulo, mestre dos gentios, o homem que escreveu mais ou menos 70% do Novo Testamento, fundador de igrejas,
Êxodo 15, verso 26. Se vocês ouvirem atento a voz do Senhor, teu Deus, e vocês fizerem o que é reto diante dos seus olhos, e derem ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, aquelas que eu enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 20, verso 5. Eu sou o Senhor teu Deus, eu sou zeloso, e sou aquele que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Mas eu faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Levítico 26, do verso 3 ao 7. Se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os cumprires, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão e vos fartareis, e habitareis seguros na terra. Estabelecerei paz na terra, deitar-vos-ei, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará a espada. Perseguirei os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. Deuteronômio 4, versos 1 e 2. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entrais e possuais a terra que o Senhor Deus vos dá, a terra que eu prometi a vossos pais. Nada acrescentareis à palavra que eu vos mando, nem dela diminuireis, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que vos mando. Deuteronômio 11, verso 13 e 14. Se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas na vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Deuteronômio 30, do verso 9 ao 14. O Senhor teu Deus te dará abundância em todas as obras das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da terra, e te beneficiará, porquanto o Senhor tornará a exultar em ti, para te fazer bem, como exultou em teus pais. Se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos nesse livro da lei, e se te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti, não está nos céus, para dizeres: quem subirá por nós aos céus? Que nulo traga e nulo faça ouvir para que cumpramos. Nem está além do mar, para dizeres: quem passará por nós além do mar? Que nulo traga e nulo faça ouvir para que o cumpramos. Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Salmo 112, do 1 ao 3. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Verso 19. Sou peregrino na terra, não esconda de mim os teus mandamentos. Versos 31 ao 37. Aos teus testemunhos me apego, não permita, Senhor, que eu seja envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me alegrares o coração. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nele me comprazo. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos para que não veja a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Versos 46 ao 48. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo.
Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Salmo 119, 7 ao 60. O Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. Imploro de todo o coração a tua graça e andam nos teus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara seja firme. Apresso-me. Não me detenho em guardar os teus mandamentos. Do que me envergonhar. Quando considerar, foi-me bom eu ter passado. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Milhares de ouro os teus decretos. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que eu aprenda os teus mandamentos, observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes perfeição tem os teus mandamentos, mas o teu mandamento é ilimitado. Quanto amo a tua... Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Os mandamentos me fazem mais sábio do que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os meus pés, para observar a tua palavra. Versos 142 ao 146. A tua justiça é justiça eterna, a tua lei é a própria verdade. Sobre mim vieram tribulação e angústia. Todavia, os teus mandamentos são o meu prazer. Eterna é a justiça dos teus testemunhos. Dá-me inteligência deles e viverei. De todo o coração eu te invoco. Ouve-me, Senhor. Observa os teus decretos. Clamo a ti. Salva-me e guardarei os teus testemunhos. Antecipo-me ao amanhecer do dia e clamo. Na tua palavra espero confiante. Os meus olhos se antecipam às vigílias noturnas para que eu medite nas tuas palavras. E aí, irmãos, a lei de Deus é maravilhosa ou não é? Você já parou para meditar nesses textos? Eu apenas li enquanto você meditava, enquanto você ouvia essa música de fundo. E isso ajuda muito. Eu vou dar uma sugestão para vocês fazerem. Irmãos, façam isso e vocês vão se sentir fortalecidos. É claro que envolve a prática, mas isso vai ajudar a vocês terem força para praticar esses mandamentos. Não é fácil hoje praticar esses mandamentos, porque o mundo inteiro está seduzido pelo inimigo. Os teus filhos estão sendo seduzidos pelo inimigo através disso daqui. Se você entrar no Instagram, você vai ver que o Instagram está todo seduzido pelo diabo. Os teus filhos estão sendo seduzidos. A tua filha, o teu filho, se eles têm um celular na mão, certamente eles têm acesso ao Instagram. E somente por essa rede, o mal está entrando neles. Se o teu filho não tem força para ir num culto, se ele não tem interesse pela palavra de Deus, é porque as iniquidades estão entrando no coração dele. Ainda mais que o jovem, ele tem desejo sexual. Mas o mundo de hoje, irmãos, é um escândalo. As meninas não têm receio algum mais em postar o seu corpo nas redes sociais. Tampam apenas 20% do corpo. Biquíni, fotos sensuais, todo tipo de sensualidade está entrando no teu filho, na tua filha. Eles têm desejos de fazer o mesmo. Se a tua filha já tem um corpo formado, ela fica influenciada por essas redes a fazer o mesmo. Toda menina tem desejo de querer mostrar o seu corpo. Às vezes você vai ver pessoas que se dizem cristãs imitando passo a passo o mundo ímpio. Tem pessoas que são casadas e estão infectadas por causa do Instagram. Só o Instagram. Talvez o Instagram seja mais perverso do que o YouTube. O Instagram, ele consegue prender você. Não importa se você é casado. Eu estou dando exemplo dos filhos, mas os casados também. É só com a lei de Deus sendo meditada e praticada que você vai ter força para se desprender dessas maldições.
O Instagram, ele tá todo padronizado. Pode ver as meninas, as blogueiras, eu já passei por tudo isso, irmãos. E eu já sei como isso inflama a nossa carne e fecha a nossa boca, para que a gente não fale da palavra de Deus. E você fica, às vezes se afasta da oração, porque você sabe, e você nem quer orar porque sabe que vai pecar. Uma coisa te afasta da outra. Por que é tão difícil pôr o joelho no chão toda manhã e agradecer a Deus por todas as coisas que Ele tem nos dado? Os alimentos, a vestimenta, o próprio entendimento da palavra, o tempo de paz. Por que é tão difícil fazer isso? Agradecer ao Senhor todas as manhãs, se a pessoa está trabalhando durante o dia, toda a noite. Porque o pecado nos afasta da comunhão com Deus. Somente, irmãos, com textos como esses que a gente leu, que você pode se desprender dessas coisas e cumprir a tua missão, porque você foi chamado para bendizer as famílias da terra. Você foi chamado para falar da palavra de Deus, para levantar as mãos e agradecer ao Senhor como um sacrifício espiritual e influenciar as pessoas. Mas o diabo trava a tua boca e prende as tuas mãos, acorrenta elas, para que você não faça isso. Talvez, se você não é um pai e uma mãe atenta, você não consegue olhar, você não tem percepção do que está acontecendo com seus filhos. E eles não vão falar isso para você. Não vão. Você que vai ter que ir no celular deles verificar isso. Isso é muito grave. Por isso que precisa meditar na palavra de Deus. Então eu vou dar uma sugestão para vocês. Escolha uma música de fundo semelhante a essa que você está ouvindo. Escolha músicas semelhantes a essas. Escolha um tempo bom. Se programe. Se for à noite, ajeita o seu quarto. Abaixa a luz da casa. Come menos à noite. Bem menos. Não entra no computador nem na TV. Coloca essa música para tocar, com fone ou sem fone. Abra a palavra do Senhor, com esses textos que eu li, e leia o Salmo 119 e medita. Isso vai quebrantar o teu coração e te levar à oração. Ainda que você caia no dia seguinte, você vai ter mais força. E aí, conforme você vai alimentando o espírito, a carne vai perdendo a força. Se você puder ir num parque, celular no bolso, fone no ouvido, e dar a volta num parque, perto da natureza, ouvindo essa música e falando com Deus, isso vai te fortalecer. Faça isso. Por isso que no livro, em Deuteronômio, diz assim, tanto em Deuteronômio 6 como em Deuteronômio 11, diz que a lei de Deus, ela tem que ser falada, meditada ao deitar, ao levantar e andando pelo caminho. Ao deitar, ao levantar e andando pelo caminho, falarás todas essas palavras com os teus filhos, para que eles temam o nome do Senhor. Quem faz isso, irmãos? Quais são os pais que ao deitar, ao levantar e andando pelo caminho, falam as palavras do Senhor para os seus filhos? Quem é que medita isso? O único que viveu assim, o único que nos deu exemplo fazendo isso, é o Senhor, nosso Senhor Jesus. Ao deitar, Ele estava chorando, molhando a sua cama, molhando o seu leito. Como que eu sei disso? Pelos Salmos. Ao levantar, diz a palavra que logo cedo ele estava nas sinagogas ensinando a palavra do Pai e andando pelo caminho com seus apóstolos, fazendo sinais e prodígios e ensinando a palavra do Senhor. Ele que cumpriu isso e nos deu o exemplo. Nós temos que nos esforçar para tentar fazer pelo menos parecido. Então vamos continuar lendo, irmãos. Eu vou ler aqui mais alguns textos e você medita. Olha o que a palavra de Deus está te sugerindo, para que você tenha força para lutar contra a carne e vencer, ter experiências com o Senhor
e não deixar que o inimigo prenda a sua boca, te algeme, não deixar que ele te envergonhe, que ele te acuse e que você não fale da salvação para outras pessoas. Se você estiver enquadrado nesse contexto que eu te falei, e eu sei que muitos estão, e você não tem para quem confessar, porque se sente envergonhado, olha o que o Senhor te diz em Provérbios 2. É o Espírito do Filho falando aqui. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, juízo e iniquidade, todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento te será agradável à tua alma, o bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho mau e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos seus caminhos tenebrosos, que se alegram em fazer o mal, folgam com a perversidade dos maus, seguem as veredas tortuosas e se desviam dos seus caminhos, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as suas veredas da vida. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão na terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão delas desarraigados. Prestou atenção, irmãos? Como os mandamentos de Deus é importante? Aqui Deus fala para você clamar por sabedoria, por entendimento, por conhecimento, pelo temor do Senhor. Isso nos remete a Isaías 11. Já ouviu falar dos 7 Espíritos do Senhor? Espírito de sabedoria e de conhecimento, espírito de conselho e fortaleza, espírito de entendimento e de temor do Senhor. São 6, mais isso, mais o Espírito do Senhor, que é o Espírito que dá vida, traz a plenitude do Espírito. São os 7 olhos do Senhor, para você poder ver como o Senhor vê. Nós somos os olhos do Senhor. Nós, os que tememos ao Senhor, recebemos da plenitude do Espírito, dos 7 Espíritos do Senhor, somos os olhos do Senhor. Esses 7 Espíritos estão representados nas 7 chamas da Menorá, que são as 7 igrejas do Senhor. A Menorá ilumina o tabernáculo. O tabernáculo somos nós. O corpo de Cristo, que somos nós, e que estava representado no tabernáculo, não era iluminado pela luz do sol e nem pela luz da lua, e sim por essas 7 lâmpadas, que é espírito de sabedoria, de conhecimento, espírito de conselho e de fortaleza, espírito de entendimento e de temor do Senhor. E aqui está dizendo que se você clamar pela sabedoria, virá o conhecimento. Então você vai entender o temor do Senhor. Aqui não apareceu todos os espíritos, todas essas virtudes do Senhor, mas em Provérbios 8 aparece. Aparece também em Efésios. Isso é muito importante, irmãos. Primeiro, sabedoria. E aí, conhecimento. Se você adquirir sabedoria e é o próprio Filho de Deus e ter conhecimento sobre ele, então vai vir espírito de conselho e fortaleza. Você vai conhecer os conselhos do Senhor por causa da sabedoria
que é o Filho de Deus, e do conhecimento que Ele vai te dar. E aí você vai conhecer os conselhos do Senhor, e aí vem fortaleza. Você conhecendo os conselhos do Senhor, que são os textos que nós lemos, você se sente fortalecido. E conhecendo os conselhos do Senhor, e ensinando os conselhos do Senhor para o povo de Deus, você fortalece eles. Fortalecendo eles, vem os dois últimos. Espírito de entendimento e de temor do Senhor. Porque aí você terá entendimento sobre todas as coisas do céu e da terra. E então você vai entender o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você precisa disso, irmãos. O povo de Deus é iluminado por essa luz. Por isso que a Nova Jerusalém, que é a esposa do Cordeiro, ela não é iluminada nem pela luz do sol e nem pela luz da lua, e sim pela luz do Senhor. Entendeu? Então medita nisso, irmãos. Vamos ler Provérbios 3, do 1 ao 8. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-os ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Eclesiastes 12, dos versos 13 ao 14. Conclusão do livro e conclusão de tudo que você possa ouvir na palavra. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os teus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Essa é a conclusão do livro, irmão. De tudo que você tem ouvido dentro do livro e de tudo que você tem ouvido na palavra de Deus, o mais importante é: teme a Deus e guarda os teus mandamentos. Teme a Deus e guarda os teus mandamentos não é uma coisa aleatória da outra. É a conclusão. Teme a Deus e guarde os teus mandamentos. E isso é temer a Deus. Porque isto é o dever de todo homem. Sabe por quê? Se você não temer a Deus e não guardar os teus mandamentos, tudo que você fizer às escondidas vai vir a juízo. Tudo. E tudo que você fez de bom, ainda que está oculto e que ninguém viu, todos saberão. Todos um dia saberão o que você fez de bom e o que você fez de mal. Se você fez muito mal, Deus vai apagar isso, ninguém vai saber. Nem Ele vai querer saber. Ele vai se esquecer disso. Mas se você não se arrepender de todas as coisas escondidas que você faz, isso virá à luz e você será envergonhado diante de todos. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, até aquelas que ninguém soube. Quer sejam boas, quer sejam más. Se você fez uma coisa boa para alguém, temendo a Deus, não vai ficar escondido de ninguém, ainda que ninguém tenha visto. Se você fez coisa má, ainda que ninguém tenha visto, os 7 olhos do Senhor viram, e isso será manifestado pela luz. Agora vamos ler alguns textos no Novo Testamento, apenas um resumo, para vocês verem o que o próprio Filho de Deus fala a respeito de todas essas coisas. E também escolhi algumas palavras de João. Vamos ler João 12, do 12 ao 15, depois do verso 21, depois do verso 23 e depois do verso 24. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Se alguém me ama, guardará a minha palavra,
E meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos morada nele. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. A prova que você ama o Senhor não é você dizer que ama o Senhor. Você pode passar o dia todo, todos os dias da semana, todas as semanas dos meses e todos os meses do ano, dizendo que ama o Senhor. Mas para você provar que ama Ele, você precisa guardar os mandamentos. Sabe por quê, irmãos? Porque ninguém consegue guardar os mandamentos do Senhor se não lutar contra a carne, se não renunciar o seu eu, a sua carne, a sua vontade. É impossível você guardar os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus é o cumprimento da lei. A transgressão da lei é pecado. O pecado habita em nossos membros, mas Deus enviou o Espírito Santo no mesmo lugar onde habita o pecado, para que houvesse batalha e você lutasse e vencesse. Mas é preciso lutar. Tem custo, tem obra sua. 1 João 2, dos versos 1 ao 4. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus, e nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. Capítulo 3, do verso 21 ao 24. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos, e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Capítulo 5, do 1 ao 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Percebe? Aqui João está conectando a fé com guardar os mandamentos. Quem guarda os mandamentos tem fé, quem tem fé guarda os mandamentos. Não é uma coisa diferente da outra. Você tem fé? Tem fé em Jesus? O que Jesus fez por você? Morreu pelos seus pecados, que é a transgressão dos mandamentos. O Pai te enviou o Espírito do Filho para que você praticasse ao contrário as coisas que geraram a morte no Filho de Deus, o pecado, para que você guardasse os mandamentos. E isso é a fé que vence o mundo. Aquele que ama o mundo e que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Porque no mundo existe tudo o que nos faz pecar. O mundo inteiro jaz no maligno. O mundo está todo seduzido pelo maligno, pelo diabo. Em Apocalipse 12 diz que ele é o sedutor do mundo inteiro. Então é isso, irmãos. Quero que vocês deixem os comentários, compartilhem esse estudo, porque muitas pessoas têm que ver esse vídeo, vídeos como esse. Se inscreva no canal. Se você estiver inscrito, verifica se a inscrição ainda continua, tá bom? E eu agradeço
os irmãos que têm me ajudado. Todos os irmãos que me ajudam, todos são lembrados diante do Senhor. É claro que eu não falo o nome de todos, mas eu agradeço ao Senhor por todos os que têm me ajudado e sustentado a minha vida no Brasil. Tá bom? De todo o coração agradeço, irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor. Deus abençoe e até os próximos estudos.